Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 21 de novembro de 2022. O nosso Santo Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Mateus, capítulo 12, 46 ao 50. Data hoje onde celebramos a memória da apresentação de Nossa Senhora, apresentação de Nossa Senhora. Peçamos a luz, a força, os dons e carismas do Espírito Santo para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando com a multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos a nossa interpretação desta palavra, momento onde nós estudamos dentro do percurso da leitura orante. Nós sempre temos alguns pontos que são muito bacanas e importantes a gente pensar. Eu vou até colocar aqui no quadro para quem não está habituado com a leitura orante. Nós fazemos primeiro a leitura da palavra, onde nós nos encontramos com a verdade, e nessa leitura há um momento de estudo ou de aprofundamento. Logo na sequência, a meditação, que nos propõe um caminho de vivência, a oração, onde nos encontramos com a vida que nos abastece, e a contemplação, que nos leva para o nosso propósito, que nos leva para a nossa missão. Então, essa aqui ao lado é a estrutura da leitura orante de todos os dias aqui do canal. Bom, e voltando para a palavra, nós entendemos então, neste Evangelho de Mateus, que Maria chega onde Jesus estava e os discípulos ou alguém avisa Jesus que a mãe e os irmãos ali estão. Bom, aqui Mateus, de certa forma, ele retrata um pouquinho da vida de Jesus, que era uma vida cheia de complexidade, cheia de, nesse momento pelo menos, cheia de pessoas querendo conhecer, querendo testar, querendo pegar Jesus em alguma controvérsia. E assim, então, a gente olha para esse evangelho, fica um pouco perplexo com as palavras, mas precisamos entender o que Mateus também queria ensinar para o seu povo. Haja vista que esse evangelho foi escrito um bom tempo depois, onde Mateus olha para esta cena real da vida de Jesus e conta com uma narrativa própria para a comunidade dele entender. Bom, não é fácil definir muito bem o que significava esse fato de a mãe de Jesus e os irmãos, que nós sabemos que na tradução, naquela ocasião, a palavra irmãos referia-se a primos, a parentes de Jesus, Então, o que esta cena ela queria nos ensinar? Sobretudo com a frase de Mateus, do lado de fora. Ora, se Jesus estava em casa, era normal que Maria logo entrasse. Mas avisaram que Maria estava do lado de fora. Do lado de fora de onde? Do que? Aqui no começo do Evangelho diz que Jesus estava falando com a multidão e lá chegou a mãe e os irmãos. E não fala onde eles estavam, se na casa, se no templo, se na casa de alguém, mas fala que do lado de fora. Então devemos certamente pensar que Mateus estava falando, fazendo uma espécie de catequese e colocando Jesus dentro de um contexto onde ele olhava para as pessoas e dizia: quem está dentro, ou seja, na igreja, na comunidade reunida, esses são a mãe e os irmãos. E quando eles trouxeram este argumento mundano, tua mãe está lá fora desse espaço, Jesus transforma isso numa catequese, diz: quem está dentro é minha mãe e meus irmãos.
Quem são minha mãe e meus irmãos? São esses que fazem a vontade de Deus. Então, ele coloca num sentido catequético estarmos dentro deste corpo místico que é a igreja junto com Jesus. Façamos a nossa meditação. Quando Jesus coloca a mãe, que é Maria, como aquela que precisa também fazer a vontade de Deus para ser de fato reconhecida como mãe, eu me questiono se até Maria, que é mãe biológica, para que haja essa autoridade sobre Jesus, precisa fazer a vontade de Deus? Quem dirá nós, né? Então é necessário que nós, a partir de hoje, redobremos o nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, para que a gente não fique de fora, não fique do lado de fora desta comunidade que se reúne. A vida em Jesus é tão levada a sério, é levada a sério demais da conta, como diriam os mineiros. Por quê? Porque nós precisamos estar dentro da igreja, dentro do espaço que configura esse corpo místico de Jesus, fazendo a vontade de Deus em torno da palavra dele. A vida em Jesus é muito séria e precisamos nos tornar discípulos cada vez mais ardorosos, mais intensos, para chegar nesse cumprimento da vontade do Pai. Façamos a nossa oração. Imagine você também naquela cena. Agora Jesus diz: se o Luiz quer ser meu irmão, ele precisa fazer a vontade de Deus. Se esse ser humano que está assistindo quer ser meu irmão, precisa fazer a vontade de Deus. Peça ao Pai do céu, nesse instante de oração, que Ele te ensine a fazer esta vontade santa, a seguir os passos dele. Senhor, Tu dissestes: estes são os meus irmãos e minha mãe, e apontou para os discípulos, para aqueles que estavam ao Teu redor, tentando aprender contigo. O que o Senhor diria hoje sobre a minha pessoa? Também aqui estou para aprender contigo. Aqui estou, Senhor Jesus, para seguir-te com coragem, para te imitar, para aprender a transformar meu coração num coração mais humano, ao mesmo tempo mais santo, num coração mais pacífico, ao mesmo tempo mais decidido, num coração mais corajoso, num coração mais entusiasmado com a Tua palavra. Ensina-me, Senhor, a imitar o cumprimento da palavra do Pai, assim como Tua mãe Maria fez, que assim como ela, eu me torne cada dia mais íntimo Teu, e que eu possa Te ouvir também dizer que faço parte da Tua família, que eu também possa Te escutar falando o meu nome, dizendo: este é meu irmão, este é minha mãe, que eu seja apontado por Ti como membro da Tua família, por buscar fazer a Tua santa vontade, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas humanidades. Ensina-me, Senhor, a viver melhor a Tua palavra no dia de hoje. Amém. Que maravilha, então. Qual é o nosso propósito, nosso compromisso concreto para o dia de hoje? Quero viver a vontade de Deus. Quero viver a vontade de Deus. Escreve isso aqui nos comentários, né? Quero viver a vontade de Deus. Ali tem um lugarzinho, você escreve ali: quero viver a vontade de Deus. É uma forma de você reforçar esse compromisso, é uma forma de você externalizar esse compromisso, é uma forma de você, de certa forma, permitir que a palavra de Deus entre mais profundamente no seu coração. Então deixa aqui no comentário: quero viver a vontade de Deus. É uma maneira de nós fazermos hoje o cumprimento desta palavra do Evangelho de Mateus, que é tão importante. Queremos estar dentro deste grupo que segue Jesus, dentro do grupo dos discípulos que se tornam família de Cristo. Amém? Se você gostou desta reflexão, da leitura orante, se inscreve no canal, clica no sininho, ali em cima tem um sininho, quando você clicar ali, escolher todas as publicações, cada vez que o vídeo entra no ar, você recebe aí em primeira mão. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu e compartilhe esta mensagem com mais pessoas, porque mais gente no dia de hoje precisa ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.